Fala galera, beleza? Como vocês estão? Bom, hoje então a gente vai dar início à nossa quarta aula do nosso treinamento. Hoje a gente vai falar um pouquinho do LibreOffice Writer. Assim como no Word, vou mostrar para você alguns atalhos, as suas funcionalidades e suas abas. No LibreOffice Writer, alguns atalhos são diferentes do que o Word, mas não se preocupe. Assim que a gente acabar de ver o Writer, vou falar para você quais são as teclas correspondentes dos atalhos em ambos os programas, beleza? Bom, então, bora pro vídeo. Primeiramente, então, veremos como baixar ele no nosso computador. Podemos pressionar, então, Windows Q para abrir o nosso navegador. Bom, com o nosso navegador aberto, então, podemos procurar por LibreOffice. Podemos pegar, então, o primeiro site, libreoffice.org, e procurar na parte de baixar e baixar o LibreOffice. Bom, ao tentar baixar o LibreOffice, então ele vai mostrar a versão mais atual. Devemos baixar então a versão de acordo com o nosso sistema operacional, no meu caso o Windows 64. Para verificar o do seu computador, você pode pressionar o Windows, pause break, e ele irá abrir as configurações de sistema. Ou você pode pressionar o Windows E para abrir o explorador e com o botão direito em este computador, clicar em propriedades. Bom, o tipo do sistema, no meu caso, então, é sistema operacional de 64 bits. Então, no caso, vou estar baixando a versão de 64. Caso seu computador for 32, baixe a versão 32 ou Mac ou Linux. Ao clicar em baixar, então, ele irá redirecionar por outra página e logo após fará o download do LibreOffice. Bom, com o nosso download então do LibreOffice feito, a gente vai nos nossos downloads e vai instalar o LibreOffice. Para instalar é simples, basta dar dois cliques nele, clicar em próximo. Você pode adicionar um atalho do LibreOffice na sua área de trabalho. Ao marcar a segunda opção, toda vez que você ligar o computador, ele vai iniciar o LibreOffice. Como eu vou utilizar para a questão do curso, então eu não vou marcar essa opção. E para finalizar, clico em instalar. Ao clicar em instalar, então ele vai pedir para confirmar e essa operação pode durar alguns minutos. Bom, após toda a instalação, então ele irá chamar o assistente dizendo que a instalação foi concluída. Ao clicar em concluir, ele finalizará a nossa instalação. Bom, então após instalar o LibreOffice Writer, a gente vai então executar do mesmo jeito que a gente executou o Word, ou a gente abriu o nosso localizar para achar o nosso navegador. Pressionando então a tecla Windows Q, abrimos novamente nossa barra de pesquisas. Dentro da nossa barra de pesquisas podemos digitar Writer. E a primeira correspondência então será o LibreOffice Writer. Dando Enter então o aplicativo será aberto em nosso computador. Bom, então com o LibreOffice aberto, a gente vai dar uma olhada nos botões que ele apresenta. Para começar, então, a gente tem um botão de abrir um novo arquivo. Nesse caso, podemos abrir um novo documento de texto, uma planilha, uma apresentação, desenho, uma forma, um banco de dados, um documento HTML, formulário XML, etiquetas, cartões de visitas, documento mestre e alguns modelos. Nesse caso a gente já está então com o nosso LibreOffice aberto num documento em branco, então a gente não vai abrir mais nenhum outro arquivo. Através então do abrir, a gente pode abrir um modelo que já se encontra no nosso computador. Por exemplo, arquivos que a gente estava fazendo no Word, a gente pode abrir aqui também. E salvar também, temos as opções de salvar como, exportar como algum modelo ou salvar arquivo remoto. Bom, logo ao lado também temos a opção de simplesmente então exportar esse arquivo diretamente como um PDF, quando a gente já sabe o formato que a gente quer e quer fazer isso de uma forma mais rápida. Ao lado temos então o botão de imprimir. Note que ao passar o mouse, assim como o Word, ele dá o nome do botão e também o seu atalho correspondente. No caso, para você imprimir, pode clicar através do botão ou através do Ctrl P. Bom, irei pegar então um texto da internet para demonstrar os modos de impressão. Bom, então, utilizando o mesmo texto que a gente tinha lá no Microsoft Word, sobre a matemática, a gente irá utilizar ele aqui. No botão de visualização, podemos visualizar nosso arquivo como ele ficará quando a gente
solicitar a impressão desse arquivo. Ao clicar em cima de novo, ele volta para a gente editar o nosso texto. Bom, podemos recortar uma palavra, como no Word, selecionando, indo pelo botão ou utilizando o atalho Ctrl X. Ao lado temos a opção de copiar. Bom, ao lado então temos o botão de colar, ou podemos utilizar o atalho. Em colar formatação, eu irei modificar a palavra matemática para demonstrar melhor. Note que a letra dela é Holloway. Vou mudar para ela para Arial. Vou pegar esse estilo de formatação e irei aplicar na palavra ciências. Note que a palavra ciências passou a ser Arial e as demais continuam com o mesmo formato de antes. A gente pode então desfazer as ações que foram feitas através do botão ou utilizando o teclado através do Ctrl Z. E para refazer, podemos utilizar o botão ou pressionar Ctrl Y, que ele irá refazer as ações novamente. Bom, em localizar e substituir, então, assim como no Word, posso localizar a palavra matemática, posso pedir para diferenciar letras maiúsculas de minúsculas, ou também posso escolher apenas palavras inteiras. Por exemplo, se eu digitar apenas matemá, ele não irá achar nenhuma palavra, pois ele está a identificar apenas a palavra inteira. Se eu retirar essa opção e der Enter novamente, ele irá mostrar matemática novamente. Assim como no Word, podemos substituir então de uma forma mais simples. Podemos substituir então matemática por física. Temos a opção de substituir um por um ou substituir todas as palavras. A palavra física foi substituída então 3 vezes, que era o que a gente tinha no nosso texto anteriormente. Eu pedi para localizar a palavra matemática, ele vai dizer que a chave de pesquisa não foi encontrada. Porém, se eu digitar física, ele irá aparecer as 3 opções que foram substituídas. Ao lado então temos a opção de inserir uma tabela. Bom, ao clicar no botão diretamente, a gente pode inserir, assim como no Word, a tabela escolhendo o tamanho de colunas e tamanho de linhas. Como no Word, então ele fica de uma maneira pré-posicionada, tendo aqui embaixo então as opções de adicionar uma linha acima, adicionar uma linha abaixo, adicionar uma coluna antes da célula onde que eu estou e adicionar uma coluna após a célula onde que o meu cursor está posicionado. Como as opções de inserir, temos as opções de excluir as linhas selecionadas, excluir as colunas selecionadas e excluir a tabela. Ou no caso, selecionar uma célula, selecionar a tabela inteira, mesclar células, dividir células ou dividir a tabela. Iremos então mesclar as células. Nesse caso, eu estou com meu cursor nessa linha e vou mesclar as células. Bom, ao mesclar as células, ele então transformou em uma única célula só, ao invés de 9 retângulozinhos pequenos. Ao clicar então em dividir células novamente, ele vai pedir em quantas que eu quero dividir. Vou colocar que eu quero dividir verticalmente e em 9, que era a quantidade que a gente tinha anteriormente. Note que ao pedir para ele colocar novamente, ele colocará do mesmo tamanho das outras que estavam acima. Bom, nesse caso então eu inseri algumas letras As, pontos aleatórios da tabela. Bom, questão de fundos, então eu posso mudar o fundo da minha célula. Por exemplo, como o meu cursor está no momento na posição do A, ao clicar no botão, ele seleciona a cor e muda a célula da nossa letra que está em evidência. Você pode também mudar a cor clicando no triângulo e escolhendo a cor que deseja. Em estilos de autoformatação, a gente pode melhorar nossa tabela utilizando efeitos já programados ou adicionar algum efeito que a gente já tinha salvo e gostaria de usar novamente. Vou usar então o módulo acadêmico. Ao clicar em selecionar, note que ele já fez a modificação na minha tabela por completo. Ao clicar então no botão de inserir uma figura, ele irá inserir uma figura em nosso documento. Bom, a partir de gráficos então, clicar no botão ele já irá posicionar um gráfico no nosso texto. Clicando com o botão direito em cima do gráfico, ele te dá algumas opções de você colar, copiar, formatar a parede, posição e tamanho,
inserir títulos, inserir e excluir eixos, excluir agendas ou tipos de gráficos ou tabela de dados. Ao clicar em tabela de dados, ele irá te dar para editar as legendas embaixo na tabela principal, no caso selecionado na cor azul, os valores de y da barra vermelha e os valores de y da barra amarela. Ao clicar novamente no botão direito, irei em tipos de gráfico. Além do tipo de gráficos em colunas, temos também os tipos de gráficos em barra, pizza, em área, em linha, x e y, em bolha, rede, cotações e colunas e linhas. Passando então para inserir quebras na página. Como no Word, a gente pode selecionar então o segundo parágrafo, clicar no botão para quebrar a linha. Automaticamente o texto que a gente tinha será jogado para a próxima página, podendo ser feito através do botão ou pressionando Ctrl Enter. Ao lado temos então a opção de inserir um campo. Em inserir um campo podemos adicionar números, inserir o total de páginas, inserir a data onde o nosso cursor está, inserir a hora, inserir o título, inserir também o primeiro autor e o assunto do documento. Ao lado temos os botões então de caracteres especiais, quando a gente quiser fazer o símbolo do maior igual, menor igual, infinito, entre os outros opções. Ao clicar em mais caracteres, é aberta uma lista onde a gente pode ver o subconjunto onde esse símbolo se encontra, a fonte ou podemos pesquisar o símbolo. Bom, também podemos inserir através do botão ao lado hiperlinks no nosso texto. Esses hiperlinks servem para na hora que você estiver fazendo um resumo, você queira lembrar ou você queira saber qual site você tirou aquilo. Você pode selecionar uma palavra e adicionar aquele site no endereço, dando continuidade ao lado. Então temos como inserir uma nota de rodapé, nota de fim, inserir marca na página, transferências e inserir comentários. Comentários, assim como no Word, quando a gente seleciona a palavra, ele irá abrir uma caixa ao lado, abrindo para você digitar seu comentário. Logo abaixo podemos então marcar esse comentário como resolvido, podemos excluir todas as anotações do autor. Nesse caso, como não tem nenhum e-mail vinculado, ele diz como autor desconhecido, excluir todas as anotações do texto, independente do autor, ou formatar todas as anotações. Ao formatar todas as anotações, a gente pode então escolher a fonte que a gente quer que fique na nossa anotação, o estilo e o tamanho. Bom, logo abaixo então temos as opções de fonte. Nesse caso, mudei totalmente meu texto para Arial e meu texto atualmente se encontra com o tamanho de 15 pt. Queria aumentar para 16 então. Duplicando o nosso texto então para que seja feito então um parágrafo de cada tipo. A gente pode então deixar nosso texto em negrito, pressionando o botão ou pressionando o teclado Ctrl B. Ao lado podemos definir o modo itálico através do botão ou pressionando Ctrl I. Também poderemos deixar nosso texto sublinhado pressionando Ctrl U ou o botão. E por último podemos deixar nosso texto taxado ou riscado pressionando apenas o botão. Nesse caso não existe atalho para esse botão. Ao tentar criar então operações matemáticas, por exemplo 2x², podemos escrever desta maneira, selecionar o último 2 e clicar no botão para sobrescrever. Note que ele envia o número 2 para cima do x, diminuindo o seu tamanho. Do mesmo jeito podemos jogar ele para baixo do x. Eu irei selecionar então todo o meu texto e apagar todas as formatações de uma forma única, através do botão ou pressionando Ctrl M. Então o nosso texto voltou totalmente ao padrão. A letra padrão, o tamanho padrão e sem nenhuma marca de itálico ou negrito que a gente tinha deixado anteriormente. Bom, dando continuidade, então poderemos também estar mudando a cor do nosso texto através deste botão. Podemos deixar em qualquer cor. Bom, questão de indentação, então, temos as opções de alinhar à esquerda, alinhar ao centro, alinhar à direita e justificado. Por padrão, todos os documentos já vêm alinhado à esquerda. Então, a gente irá alinhar o nosso segundo parágrafo de modo centralizado. Como os outros, podemos fazer através do botão ou pressionando a tecla
Ctrl E. Da mesma maneira ao lado, para alinhar à esquerda. Da mesma maneira ao lado, para alinhar à direita. Podemos alinhar pressionando o botão ou através da tecla de atalho Ctrl R. E por último, podemos justificar nosso texto através do botão ou pressionando Ctrl J. Note que temos então 3 parágrafos de 3 maneiras diferentes: alinhado ao centro, alinhado à direita e justificado. Bom, podemos inserir então marcações nos nossos parágrafos, por exemplo, para deixar eles mais destacados quando for ler o texto. Além dos desenhos, podemos enumerar nossos parágrafos ou nossos tópicos através de números e também podemos enumerar através de algoritmos romanos. Nos botões ao lado podemos aumentar o recuo ou diminuir o recuo, definir espaços entre as linhas no nosso texto selecionado e também temos a opção de aumentar o espaçamento entre os parágrafos. E, consequentemente, para desfazer a ação, podemos diminuir o espaçamento através do botão. Então a gente vai dividir o nosso treinamento LibreOffice Writer em 2 partes, como a gente fez no Word. Nesse primeiro vídeo, então, a gente viu questões dos botões que estão posicionados na nossa barra de tarefas. No próximo vídeo, a gente vai detalhar aonde que estão esses botões nas suas respectivas abas. Nesse caso, a gente vai dar uma olhada, então, nas abas do ficheiro, do editar, do ver, inserir, formatar, estilos, tabela, formulário, janelas e ferramentas. A gente vai ver onde é que esses botões eles realmente estão guardados dentro da sua aba, nas suas funcionalidades, beleza? Bom, agradeço por assistirem até aqui. Espero que esse curso esteja sendo muito vantajoso para você e que você esteja realmente aprendendo. E bons estudos e até a próxima!